Boa noite, somos 210 milhões. Pelo menos é o que estima o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O crescimento foi de 0,79% em relação à estimativa do ano passado. Roraima foi o estado que mais cresceu, aumento de 5%, segundo técnicos. Foi provocado pelo fluxo migratório internacional. São Paulo segue como o estado mais populoso, com 45 milhões e 900 mil habitantes, ou 22% da população total. 12 milhões e 250 mil desses paulistas se concentram aqui na capital. Veja agora nossos outros destaques. Secretário Estadual de Habitação se compromete com parlamentares a entregar 60 mil unidades habitacionais até 2022. Ex-reitor da USP explica contas no vermelho em CPI. A segunda edição do Jornal da Assembleia começa agora. Controle da população de javalis pode não contar com a ajuda de cães. O confronto entre os animais foi discutido na Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. Entre os projetos de lei aprovados, o 628 de 2018, de autoria do deputado Rogério Nogueira, do Democratas, que autoriza a criação dos cachorródromos, espaços fechados em clubes, parques e áreas públicas estaduais para que os cães fiquem livres. De autoria do deputado Rafa Zimbaldi, do PSB, o projeto de lei 457 de 2019, sobre a disponibilidade de caixas coletoras de cupons ou notas fiscais do programa Nota Fiscal Paulista em estabelecimentos com produtos ou serviços para animais. Aprovado também o requerimento do deputado Luiz Fernando Teixeira Ferreira, do PT, que cria uma subcomissão na Assembleia Legislativa para estudar a qualidade das águas da represa Billings. Embora seja obrigação depois, inclusive de lei aprovada nessa casa, que se coletasse todo o esgoto que cai na represa Billings, a realidade não é essa e hoje, de fato, a gente joga o esgoto dentro da caixa d'água. Um item da pauta gerou bastante discussão entre os deputados, a questão dos javalis no estado de São Paulo. Um projeto de lei de autoria do deputado Carlão Pignatari, do PSDB, que dispõe sobre o controle populacional de animais exóticos, recebeu pedido de vista. Vai ser melhor analisado. Já a moção de autoria do deputado Bruno Ganem, do Podemos, foi aprovada. Proíbe a utilização de cães na caça do javali. Utilizar cães para sair caçando javali por aí é algo que demonstra uma falta de seriedade com o controle do tema, porque não resolve o problema, é sangrento para o javali e para o cachorro. Muitas mortes acontecem, inclusive de cães, nessas caças. Aprovado também o projeto de lei 1103 de 2017, de autoria do deputado Caio França, do PSB, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que inclui a política estadual de crédito para cooperativas e associações especializadas em reciclagem. Uma reunião bastante intensa da Comissão de Meio Ambiente, importante porque é um tema que tem sido bastante alvo de manifestações de muitas pessoas e São Paulo tem que estar sempre à frente das principais questões ambientais também. São Paulo registra a primeira morte causada por sarampo dos últimos 22 anos. O caso confirmado pela Secretaria Estadual da Saúde aconteceu no dia 17 de agosto. Segundo as informações oficiais, a vítima foi um homem de 42 anos de idade que não teria se vacinado. Ele morava na zona leste da capital paulista. O governo afirmou que as regiões onde morava, trabalhava, além do hospital em que foi atendido, passaram por uma blitz de vacinação. O último levantamento divulgado na semana passada conta 2.457 casos da doença e mais da metade, 1.637, aqui na capital. Esse reitor afirma que desequilíbrio nas contas da USP foi resultado da crise econômica. A declaração foi em depoimento à CPI das universidades públicas. A repórter Caterina Schutte acompanhou a reunião na tarde de hoje. Na reunião, o ex-reitor da USP prestou esclarecimentos sobre o período à frente da instituição, que foi de 2014 a 2018. Ele alegou uma fase de desequilíbrio financeiro por consequência de medidas tomadas na gestão anterior, como, por exemplo, o aumento de contratações e dos salários de servidores. No período de sua gestão, para reestabelecer o equilíbrio das finanças, foram implantados 2 planos de incentivo à demissão voluntária de servidores,
que gerou a saída de 3.726 funcionários. O professor disse também que as medidas de saneamento demoraram a surtir efeitos. Isso porque, em maio de 2014, devido à crise econômica nacional, a arrecadação do ICMS desabou e, por consequência, o aporte às universidades. Mas, apesar da crise, para o ex-reitor, o progresso da universidade foi expressivo. Esses depósitos chegaram ao redor de 600 milhões de reais, se eu não me engano. Quando eu terminei, eles estavam se estabilizando, estavam deixando de cair, porque estavam alcançando o equilíbrio financeiro de novo. Então, hoje eu não sei, mas deve ter subido um pouco mais, porque aí começou novamente a recuperação. Durante o encontro, 16 requerimentos foram aprovados. Entre eles, o de autoria do deputado e presidente da CPI, Wellington Moura, do Republicanos, que solicita que seja oficiado ao Instituto de Criminalística um perito contábil para que seja analisado a regularidade da prestação de contas das 3 universidades paulistas, USP, Unesp e Unicamp. O presidente da comissão elogiou a transparência dos esclarecimentos prestados pelo professor Marco Antônio Zago. Gerou muitos questionamentos que serão perguntados para o próximo ex-reitor, que infelizmente a gente viu aí que houve aí uma grande falha de prestação de contas, um crescimento absurdo no período em que o Estado, as contas estavam caindo, a arrecadação. Pensando fora da caixa, aplausos à ideia de um juiz federal evangélico e lutas marciais no currículo escolar das meninas tiveram a aprovação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia. Entre as propostas inovadoras na abordagem de antigos problemas, a inclusão de profissionais de beleza no combate à violência. 22 projetos de lei foram aprovados, entre eles o que institui o programa Belas Empenhadas, contra a violência doméstica e familiar. A relatora da matéria foi a deputada doutora Damares Moura, do PHS. No ambiente do cabeleireiro, do esteticista, da manicure, a mulher ela fica mais à vontade para conversar, para contar, para compartilhar situações que ela pode estar vivenciando de violência no ambiente doméstico e familiar. Estas profissionais podem ajudar esta mulher, e talvez até sair do ciclo da violência com orientação e com conscientização. A moção, que aplaude a sugestão de que a composição do Supremo Tribunal Federal conte com um representante da classe evangélica, de autoria dos deputados Tenente Nascimento, do PSL, e Alex de Madureira, do PSD, também foi aprovada. Quando o presidente Jair Messias Bolsonaro disse que era de bom alvitre ter um evangélico no Supremo, nós apoiamos, sim, para que essa discussão seja ampla e que não tenhamos imparcialidade ou parcialidade em algumas questões que lá estão no Supremo, principalmente o que está em alta agora, que é a homofobia e entre outros temas relevantes. O projeto 643 de 2019 da deputada Janaína Pascoal, do PSL, que determina que uma das aulas semanais de educação física seja de alguma modalidade de luta corporal para as alunas de ensino fundamental e médio, dividiu opiniões e terminou com um pedido de vista. Alguns colegas não, vamos dizer assim, não estão favoráveis ao projeto, a princípio, porque eu prevejo as lutas, essa defesa pessoal apenas para as meninas. Eles entendem que pode ser discriminatório em alguma medida. E alguns colegas vislumbram uma inconstitucionalidade por aumentar custos. Só que não sou eu que estou impondo a luta como aula, é a própria base nacional curricular. E eu tomei o cuidado de visitar o secretário da Educação, falei sobre essa ideia para ele que inclusive foi ministro da Educação na época que essa base nacional foi construída, recebeu muito bem essa ideia e ele mesmo deu a sugestão dos treinamentos serem feitos no Centro Paula Souza, nos centros de formação dos professores do Estado. Então, não vislumbro esse aumento de custos. Eu quero colocar a mulher como protagonista, entendeu? Sabe, a mulher que tem capacidade de se defender, a mulher que está preparada.
O secretário estadual de Habitação, Flávio Amari, esteve nesta quarta-feira na Comissão de Atividades Econômicas da Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele prestou contas e se comprometeu a entregar 60 mil habitações até 2022. O repórter Maxwell Figueiredo testemunhou. O secretário estadual de Habitação, Flávio Amari, disse que os desafios da pasta estão concentrados em cima do mapa do déficit habitacional do estado de São Paulo. Segundo ele, hoje 60% das famílias gastam mais de 1/3 da renda com aluguel. E lembrou que reduzir esse percentual está entre os objetivos da secretaria. Flávio Amari destacou um dos planos do governo, o programa Nossa Casa, que pretende construir até 2022 60 mil novas unidades habitacionais. O programa Nossa Casa tem essa finalidade, fomentar a produção habitacional em todo o estado de São Paulo, onde a gente vai fazer um investimento de R$1 bilhão, com subsídios para as famílias até R$40 mil e produzindo 60 mil unidades. Então é uma ação importante do governo de São Paulo, com criatividade, fazendo com que nós multipliquemos o nosso orçamento, trazendo junto com o subsídio estadual, o subsídio federal, a produção pela iniciativa privada e também a parceria com os municípios. O secretário destacou ainda um outro desafio da pasta, trabalhar em cima da regularização fundiária. De acordo com dados do governo, o estado tem hoje cerca de 4 milhões de domicílios que estão sem o título de propriedade. O secretário disse que o programa Cidade Legal busca corrigir essa realidade. O programa Cidade Legal, um programa de regularização fundiária do governo de São Paulo, convênio com 531 municípios do estado de São Paulo e que busca, em conjunto com esses municípios, regularizar a propriedade. Famílias que vivem há 10, 20, 30 anos e não têm ainda a propriedade. Então, respeitando toda a legislação federal número 13465 de 2017, que fez com que essa ação importante do Estado, em parceria com os municípios, possa levar cidadania para essas famílias. Há cerca de 2 semanas, 250 famílias de Mogi das Cruzes, no Alto Tietê, receberam um título de propriedade de seus domicílios. O presidente da Comissão de Atividades Econômicas, o deputado Itamar Borges, do MDB, disse que esse encontro é importante para estreitar os laços com o Legislativo paulista. O diálogo é importante, tanto para que ele possa receber sugestões, como também como ele possa informar as ações da Secretaria e quais as possibilidades que existem. Legislativo itinerante. O Jornal da Assembleia, segunda edição, exibe hoje a terceira reportagem da série especial sobre audiências públicas que vão ajudar a direcionar o orçamento do governo paulista em 2020. Vamos conhecer as principais necessidades e características das regiões de São Carlos, Marília e Bauru. Os municípios vão sediar 3 das 19 audiências públicas agendadas. A região administrativa de Bauru é formada por 39 municípios. Bauru é o município mais populoso do centro-oeste paulista, com quase 400 mil habitantes, praticamente todos vivendo na zona urbana. A cidade, que um dia foi uma das maiores produtoras de café, transformou-se numa das mais industrializadas do estado. A indústria foi a principal responsável pela urbanização do município. É a principal fonte de renda da cidade, juntamente com o setor de prestação de serviços e colocando Bauru na posição de número 68 do PIB nacional. Desde o período da expansão cafeeira, sua infraestrutura viária permitiu a ligação regional com a capital, Porto de Santos e outras regiões do estado e do país. De acordo com o Atlas da Violência 2018, a cidade é a que menos sofre com a violência entre os municípios com mais de 300 mil habitantes. No entanto, a população sofre com problemas de saúde. Em 2019, a epidemia da dengue matou mais de 30 cidadãos bauruenses e mais de 25 mil casos da doença foram registrados. O sarampo levou a população a procurar os postos de saúde em busca de vacinas. As mais de 6 mil doses aplicadas semanalmente podem afetar os estoques. A saúde também tem sido prejudicada pelas condições do saneamento básico da região. 18% dos imóveis da região não têm rede de esgoto. A Prefeitura de Bauru anunciou plano para mudar essa situação.
A região administrativa de Marília tem 51 municípios. Diferente de Bauru, a segurança pública é uma das maiores preocupações em Marília, principal cidade da região administrativa. O índice de homicídios em Marília cresce 300% apenas nos 3 primeiros meses de 2019. 6 assassinatos foram registrados em janeiro, fevereiro e março deste ano. Técnicos do Tribunal de Contas do Estado fiscalizaram delegacias daquela região e encontraram problemas de toda a ordem. Este ano, a estrutura de saneamento básico na cidade de Marília está passando por revitalização e caminha para o tratamento total dos resíduos produzidos no município com a finalização das obras da estação de tratamento de esgoto. Enquanto isso, a maior cidade e os municípios que compõem a região esperam estar bem contemplados no orçamento do Estado. São Carlos, principal cidade da região administrativa, formada por mais 5 outros municípios, é conhecida como a capital da ciência e da tecnologia. Atualmente tem 2.500 doutores para 250 mil habitantes, média de um doutor a cada 100 habitantes. A proporção representa a média de 10 vezes maior que a nacional. No entanto, a crise econômica brasileira vem dificultando a vida em São Carlos. No primeiro semestre deste ano, comércio e indústria fecharam mais de 500 vagas. A saúde também passa por um momento difícil. O secretário da Saúde no município destaca a luta para manter o funcionamento normal da Santa Casa e para a reabertura de 2 unidades de pronto atendimento em bairros da periferia. A minha intenção é ouvir a população local, ouvir as demandas locais, lembrando para a gente ter foco. A gente conclama e convoca a população para estar presente nessas audiências públicas, porém solicito que a gente foque realmente em apresentar as diversas demandas que as pessoas têm, para não dar um viés político ou não virar palanque eleitoral, não é esse o objetivo. Temos muitas demandas na área de infraestrutura, de escolas, de saúde, de transportes, de acessibilidade, de urbanização, enfim, o que não falta é demanda, mas os recursos são limitados. Então, um dos objetivos das audiências públicas é realmente ouvir todas as demandas e, num passo seguinte, com um critério de priorização em função das emergências, definir para onde irá no orçamento as nossas emendas parlamentares. Termina aqui a segunda edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir a nossa programação também pela internet no YouTube. A gente volta amanhã. Até lá.